A manchete é: bolsonaristas acreditam que Jair Messias Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial. Olha, as redes bolsonaristas estão coalhadas de mensagens com o grande feito do líder. Algumas dessas mensagens têm teor religioso, outras têm teor conspiratório, mas todas são mentirosas. Já faz uns 2 meses ou quase que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E tudo na frase que eu disse aí é meio contestável, incluindo, talvez, quem sabe numa dessas, o uso do verbo invadir. Fato é que as coisas pareceram ficar ainda mais tensas no começo de fevereiro, quando os Estados Unidos vieram a público para recomendar a saída dos seus cidadãos do território ucraniano. Aí quando os Estados Unidos emitem um alerta desses, o que acontece? Outros países fazem o mesmo. Os governos do Japão, Reino Unido, Holanda, Israel, Noruega, Coreia do Sul e da Letônia dispararam o alarme. Pediram aos seus cidadãos que deixem a Ucrânia agora. Seguiram um alerta idêntico divulgado pelo Departamento de Estado americano na quinta-feira. Kiev afirmou que nada mudou na situação da segurança nos últimos dias e considera a decisão desses países um exagero. Todos esses países mencionados aí agiram na esteira de um alerta emitido pelos Estados Unidos, alerta segundo o qual a invasão aconteceria a qualquer momento, talvez antes mesmo do final dos Jogos de Inverno. Acontece que os Estados Unidos têm um histórico aí de alerta falso. E a imprensa mundial lembra disso, né? Na Casa Branca, o assessor de segurança nacional Jake Sullivan disse ter informações do serviço de inteligência que sugerem uma invasão russa em breve. Quando os jornalistas pressionaram, lembraram que a invasão do Iraque foi justificada com informações falsas sobre a fabricação de armas de destruição em massa, ele não apresentou provas de risco iminente agora e admitiu: não estamos dizendo que Putin já tomou a decisão de invadir. Real ou não, o alerta dos Estados Unidos teve lá suas consequências. A agência Sputnik, que é mantida pelo governo russo, ela informou que uns figurões ucranianos, figurões da política ucraniana, ricaços de lá também, já estavam vazando do país, pegando jatinho, o que quer que fosse aí para dar o fora. Segundo o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, 23 deputados do parlamento ucraniano fugiram do país entre o final de semana e a segunda-feira, 14 de fevereiro, incluindo deputados do partido Sluga Naroda, o partido do presidente Vladimir Zelensky. Ainda segundo dados do jornal Ukrainskaya Pravda, só no domingo 13, 20 voos particulares saíram da capital Kiev, sendo tanto aeronaves privadas quanto de empresas especializadas em voos particulares. Tamanho número de voos particulares saindo de Kiev em um dia não era registrado há pelo menos 6 anos. Toda essa confusão acontece porque a Ucrânia cogita entrar para a OTAN, que é uma aliança militar firmada na época da Guerra Fria para que seus membros se protegessem da União Soviética. Acontece que a União Soviética acabou e a OTAN continuou crescendo até mesmo para dentro do território que costumava pertencer à União Soviética. E isso faz com que a Rússia se sinta emparedada, acuada, cercada. E é nesse ponto que a gente volta para a agência Sputnik para ouvir o que é que o Putin, o Vladimir Putin, tem a dizer. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере не соответствует здравой логике. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли.
Ao menos na superfície, toda a confusão é motivada pela possibilidade de adesão da Ucrânia à OTAN. Essa é uma coisa que os Estados Unidos querem ver acontecer, mas que a Europa talvez nem tanto. Nas últimas semanas, houve uma série de encontros entre os líderes envolvidos e uma das conversas mais importantes, mais aguardadas, foi, claro, entre o Putin e o Biden dos Estados Unidos. Rolou no final de semana. Os presidentes de Estados Unidos e Rússia conversaram pelo telefone neste sábado, em meio ao aumento das tensões na fronteira com a Ucrânia. Joe Biden disse a Vladimir Putin que o exército americano vai responder decisivamente e impor custos rápidos e severos se a Rússia invadir a Ucrânia. Um alto funcionário do governo americano afirmou que, apesar da conversa de mais de uma hora, não houve uma mudança fundamental sobre o que tem acontecido nas últimas semanas. Não houve mudança fundamental, disse quem? Disse alguém do lado dos Estados Unidos. E aqui, saiba do seguinte, né? Quando você está falando de guerra, ou de iminência, ou de possibilidade de guerra, cada palavra é uma arma. Então é bom entender de que lado cada palavra está vindo. É bom ficar esperto, né? Pula aí, de qualquer forma, para segunda-feira, dia 15, para ver se teve ou não alguma mudança. A gente traz agora as notícias internacionais. Essa é a nossa manchete principal aqui no UOL. Coloca para mim na tela a nossa página principal aqui, falando sobre a Rússia, que anunciou a retirada de parte das tropas em torno da Ucrânia. Ainda não há detalhes sobre o número de soldados. No entanto, na véspera da data que foi anunciada, inclusive por serviços de inteligência, o governo de Vladimir Putin anunciou o início da retirada de parte das tropas que se exercitavam perto das fronteiras do vizinho. O anúncio feito às agências de notícias russas pelo Ministério da Defesa. A retirada dessas tropas, retirada sobre a qual a gente não sabe nada, ou então muito pouco, essa retirada ela não significa o fim das tensões naquela região do mundo. Não significa, a não ser que você seja um bolsonarista. E aqui começa o esforço dos apoiadores do presidente para criar uma realidade alternativa. Ok, não é realidade que essas pessoas façam isso com muita frequência, né? Criem mundos alternativos. Só que dessa vez a coisa assim tá demais, até para os padrões deles. Sério mesmo. Vamos começar por aqui, ó. Bolsonaro tá avisando na manhã de segunda-feira que entrou no espaço aéreo russo. Isso é a postagem dele no Twitter. Aí junto com isso ele põe malandramente um print ali, ó, da tela da CNN, dizendo que a Rússia anuncia retorno de algumas tropas na fronteira, como se a presença dele tivesse algo a ver com essa notícia. Não tem. Mas tem mais mentira aí. Parece que nem a presença dele no espaço aéreo russo é verdade. Olha lá. Não é tão difícil assim monitorar voo, né? E tem muita gente que adora fazer isso. Então o pessoal pegou ele no pulo ou no voo. Mas dane-se, isso é o bolsonarismo e já deu tempo até mesmo da revista Time anunciar o presidente brasileiro como Nobel da Paz do ano de 2022. E até ministro de Estado compartilhou essa bobagem. Agora vamos dar uma olhada numa especialista aqui em geopolítica, no que ela está dizendo aí para o presidente da República. Olha lá. Sua ida contribuiu muito com a paz. Os russos jamais iriam atacar a Ucrânia, sabendo que o mandatário do Brasil estava indo para lá. Assim, deu mais tempo para que os ânimos se acalmassem e entrarem em um acordo de paz. Da CNN, ó. Putin sinaliza recuo na Ucrânia. Presidente Bolsonaro evita a Terceira Guerra Mundial. Obviamente, a CNN nunca deu essa manchete. Até veio a público para dizer o óbvio, que nunca deu essa manchete. O Bolsonaro só se encontra com o Vladimir Putin no dia 16 de fevereiro e tem recebido a orientação de não tocar de forma alguma no assunto Ucrânia. Acontece que essa recomendação está vindo de especialistas. E se tem uma coisa que o Bolsonaro não respeita, é especialista. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.